Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Bilu diz que quer dar um recado. 7. Os amantes e também viúvos de Game of Thrones só falam sobre uma coisa: cadê o 6º livro? Isso ninguém sabe, mas uma novidade deve sair antes: House of the Dragon. Essa, sem sombra de dúvidas, uma das produções mais aguardadas da HBO, já que se trata do primeiro spin-off de Game of Thrones que acabou em 2019 depois de 8 temporadas. A nova franquia vai acompanhar a história da tão emblemática Casa Targaryen em Westeros, antes mesmo do nascimento da saudosa Daenerys, como diria nosso George em seus livros, Dany, a mãe dos dragões, que foi interpretada pela Emilia Clarke. O que deixa os fãs ainda mais curiosos é saber que todo o universo da série original ainda não foi explorado e que sim, no passado aconteceram muitas coisas que podem nos surpreender. Mas então, o que não pode faltar em House of the Dragon? É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou Amanda Constantino e você tá na Fatos Nerd. Bom, pros ansiosos que nem eu, a HBO liberou as primeiras imagens e um teaser da série que vai rolar 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. A produção foi idealizada pelo próprio George R.R. Martin e tem Ryan Condal e Miguel Sapochnik como showrunners. O Miguel, inclusive, chegou a trabalhar como diretor em Game of Thrones, então o cara tá por dentro daquele universo, né? Além disso, para a primeira temporada, você pode esperar 10 episódios que provavelmente vão passar voando. Nem vamos ver esses episódios passando. Espero sim, né? Agora, se liga nesse elenco de peso. Eu aposto que vai aumentar suas expectativas. Matt Smith, de Doctor Who, Patty Considine, de The Outsider, Olivia Cooke, de Jogador Número 1, Rhys Ifans, de O Espetacular Homem-Aranha, e a lista continua. Já imaginou se rola um flash forward e aparece alguém de Game of Thrones? Quem você gostaria de rever? Por mim, poderia ser a Arya ou o Tyrion. Bom, de acordo com a própria HBO, House of the Dragon deve ser lançada em 2022. Mas, infelizmente, a gente não tem uma data definida para isso. Além de ser tratada como um spin-off de Game of Thrones, a série toma como base o livro Fire and Blood, do pequeno George. Nessa obra, ele conta os acontecimentos da família Targaryen. Essa galera você já conhece, né? Senhores de dragões, sobreviventes da antiga Valíria, Pedra do Dragão e assim vai. Logo de cara, o livro mostra Aegon Targaryen conquistando os 7 reinos de Westeros. E as coisas ficam cada vez mais interessantes, já que a obra mostra como seus descendentes fizeram de tudo para manter o poder até que Aerys II, o Rei Louco e pai de Daenerys, foi morto por Jaime Lannister. Seria bem interessante ver isso na série, nem mesmo que fosse uma cena mais rápida, né? Afinal, esse é um dos caminhos mais importantes que a família seguiu. E ter isso na série pode chamar a atenção dos fãs que não curtiram o final, né? No mínimo, duvidoso de Game of Thrones. Inclusive, achei o ó. Mas a gente não tem a menor dúvida de que a série vai ter dragões! Impossível falar sobre os Targaryen sem citar essas criaturas adoráveis, né? Até porque o Aegon e suas irmãs conseguiram conquistar Westeros com a força de 3 desses seres cuspidores de fogo. E finalmente, vamos poder ver mais detalhes sobre eles do que na série original. Pra você ter uma ideia, o próprio George diz que House of the Dragon vai ter aproximadamente 17 deles. Bom, eu só espero que não economizem no orçamento e deixem os bichões ali terem mais tempo de tela, né? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Bom, aliás, na série é bem capaz que a gente veja uma tradição curiosa dos Targaryen. Por um tempo, foi comum que se colocasse ovos de dragão em berços de bebês da família. Bom, caso o ovo chocasse, a criança era considerada um verdadeiro Targaryen. Se o ovo não chocasse ou o dragão morresse rapidamente, aí era um mau presságio. O George R.R. Martin ainda disse que será bem fácil diferenciar as criaturas, já que cada uma vai ter cores únicas e características marcantes. E ainda, de acordo com o autor, tá tudo impressionante e é o que ele
mais quer ver na cena. Ai, meu Deus, é muita empolgação, né? Empolgação que chama, tanto dele quanto da gente aqui que é fã. Além disso, não sei você, mas eu adoraria ver o momento em que dragões e humanos se encontraram pela primeira vez. Se rolar de mostrar os acontecimentos da antiga Valíria, seria bem legal mostrar esse primeiro contato e ainda como que começou toda a forte conexão que os Targaryens têm com os dragões. Ou vai dizer que você nunca ficou pensando naquela resistência de alguns membros da família ao fogo? Pois é, vale lembrar que em Game of Thrones, Valíria não era nada além de ruínas em que viviam os chamados Homens de Pedras. Se você não leu os livros, confie em mim, vai ser um pouco mais desse passado em House of the Dragon, com mais profundidade, pode fazer com que você goste e entenda mais ainda sobre esse universo maravilhoso. Olha, eu sei que eu tô falando muito do passado e coisa e tal, mas sério, se a série se preocupar em mostrar mais do universo de Game of Thrones, ela pode aproveitar para abordar a história dos primeiros homens, será que não? E não é só isso, né? Ainda dá para retratar de forma mais intensa como era o mundo antes da muralha. Caso você se lembre, os primeiros homens foi a primeira galera a fazer moradia em Westeros e governar o lugar antes da invasão dos Ândalos. Em Game of Thrones é bem comum ver herdeiros de casas famosas mencionando os primeiros homens em seus títulos, tipo a Dany, né? Ela é a rainha dos Ândalos e dos primeiros homens. Olha. E em Game of Thrones, a gente não viu muitos romances LGBTQIA+ durante todas as temporadas. Isso pode ser diferente em House of the Dragon. A representação queer deve ter uma força maior em Westeros e a gente pode esperar casais emblemáticos. Um exemplo é a rainha Rhaena Targaryen e seu verdadeiro amor, Elissa Farman. As duas têm uma história épica, um grande drama bem interessante para se ver nas telas. O sucesso dessa representação vai depender, é claro, da abordagem adotada pela série. Mas, olhando para o material de origem, a gente sabe que existe muito conteúdo para extrair. E esse é apenas um dos relacionamentos do tipo. Outra coisa que a galera também tá ansiosa para ver envolve os relacionamentos entre membros de família. Lembra que incestos acontecem naquele universo, né? A história dos Targaryens é cheia de casamento entre irmãos para que pudessem manter o poder. Existem alguns casos onde um primo acaba entrando na linha, mas a maioria dos relacionamentos dessa casa são incestuosos, como J. Harris e sua irmã esposa, Rainha Alicent. Aliás, mesmo a série abordando a família Targaryen, a gente também espera ver um pouco além disso. Existem vários outros personagens de Westeros para desfrutar e que foram importantes para que o reino se tornasse o que acompanhamos em Game of Thrones. A evolução da Casa Baratheon ao longo da conquista de Aegon é um exemplo de coisas fascinantes para serem mostradas. Além disso, os martelos de Dorne são extremamente durões, assim como as serpentes de areia. Quem aí lembra desse pessoal? Diz aí nos comentários. Bom, e bora combinar que as mulheres da casa Arryn são muito mais interessantes do que a Alyssa ou o Robb. Inclusive, vários outros estrangeiros oferecem uma dimensão fascinante dos eventos históricos. E existe ao menos um Stark altamente significativo nessa época. Se você sabe quem é, já comenta aí, já coloca nos comentários. O trailer oficial também revelou que a tão poderosa espada Blackfyre estará presente. E até a lendária arma de aço valeriana pôde ser vista nas mãos de Paddy Considine, o ator que dá vida ao rei Viserys I Targaryen. Pra quem não sabe, a Blackfyre é uma espada de aço valeriana que foi empunhada por Aegon o Conquistador. Ela é simplesmente a espada valeriana mais famosa de propriedade da casa Targaryen. Vai ser muito legal ver essa arma sendo usada na série. E depois de tudo que eu falei, você sabe me dizer qual é a diferença entre House of the Dragon e Game of Thrones? Mesmo que aparentam ser muito semelhantes, mas em épocas diferentes, elas não são. É apenas o mesmo universo sendo utilizado após o grande sucesso que foi a primeira obra. O Miguel Sapochnik dirigiu vários episódios da série e revelou alguns detalhes ao The Hollywood Reporter. Segundo ele, House of the Dragon será um tipo de homenagem a Game of Thrones, mas trilhará seu
próprio caminho. Os fãs podem ficar despreocupados, pois a primeira série foi bastante respeitada, sem eventos que mudem a nossa forma de vê-la totalmente. House of the Dragon é uma reinvenção do mesmo universo, mas sem perder a essência que encantou todo mundo. No fim da entrevista, Miguel disse que o primeiro teaser prova que ela deve muito ao seu antecessor, ao mesmo tempo em que explora um novo território. Ele revelou que aprendeu bastante com os erros do programa anterior, ao mesmo tempo que encontra tempo para desenvolver coisas melhores. Já dá pra ter uma ideia, né? Olha, não sei vocês, mas eu tô no hype pra essa nova série. Mas e você? O que está esperando de House of the Dragon? Conta pra mim nos comentários, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, porque valeu a companhia e até mais. Tchau, fui! Yay!